Olá, meu nome é Isabela Padilha Papke e eu sou mestranda em Estudos Literários pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM, sendo orientada pelo professor Dr. Fábio Lucas Pierini. No meu trabalho, eu analiso como o fenômeno do duplo pode ser relacionado como sendo uma cartografia da crise de identidade do sujeito dentro do capitalismo, na obra O Homem Duplicado, do escritor português vencedor do Prêmio Nobel de 1998, José Saramago. Portanto, nessa comunicação, eu realizei um recorte daquilo que eu trabalho na minha dissertação, com a finalidade de divulgar a pesquisa e de acrescentar discussões ao assunto temático abordado. Lukács, em sua obra Marxismo e Teoria da Literatura, comenta que a divisão capitalista do trabalho, essa fixação aparente dos momentos superficiais da vida capitalista, produz nos homens uma cisão entre intelecto e mundo dos sentimentos, o que faz com que o homem deixe de lado essa subjetividade para encarar a objetividade do mundo centrada no capitalismo. Então, a partir desse sistema que condicionou o homem para pensar apenas em si mesmo, para conseguir sobreviver a esse sistema apenas focado na produção e não nos seres humanos, é o contexto em que brota o sujeito que vamos analisar, que é o protagonista da obra O Homem Duplicado, Tertuliano Máximo Afonso. Para compreender melhor quem é esse sujeito o homem moderno, enfim, o sujeito moderno dentro do capitalismo, eu vou usar da obra Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, do Marshall Berman, que nos convida a refletir os aspectos que geraram a vida do homem moderno no mundo capitalista. E ele comenta que há uma união das características antônimas para definir esse homem, que ratificam isto, que no mundo capitalista, a contradição e a oposição parecem cada vez mais o único caminho possível nessa empreitada de múltiplos caminhos. Então ele vai comentar que literalmente os aspectos de oposição dessa personalidade que constituem esse sujeito. Sendo essa obra um romance, eu menciono a obra Sociologia da Literatura de Lucien Goldman, no qual ele comenta que o romance é fruto da sociedade individualista que o gerou. Então, se formos relacionar com o que acabou de ser dito acerca do pensamento de Lukács, podemos afirmar que o romance é um eco do sujeito moderno mediante o capitalismo. Se a gente for nos direcionar para uma outra obra do Lukács, chamada Teoria do Romance, a gente entende que o romance é uma epopeia do mundo abandonado por Deus, no qual o indivíduo é deslocado da ideia de um destino pronto e passa a ser responsável por seus próprios atos, se opondo ao conceito oracular do mundo clássico, onde haviam as epopeias. Aqui o indivíduo é colocado em confronto com esse mundo corrente que converge com as suas ânsias e seus objetivos. Pelo fato do Homem Duplicado, a obra analisada em questão, ser um romance, essa segue um condicionamento de um indivíduo problemático no mundo contingente. Seu enredo pauta-se na história de um homem comum de nome exótico, Tertuliano Máximo Afonso, um indivíduo que possui uma rotina enfadonha e repetitiva de um professor de história divorciado e depressivo, sem muitas emoções ou descansos, mas que, por uma ironia do destino, por um colega de profissão que, preocupado com sua saúde mental, indica um filme para que ele assista, ele acaba se vendo duplicado no ator do filme nesse momento de lazer. E aí que a narrativa ganha corpo e começa a girar em torno dessa obsessão da personagem protagonista em desvendar esse mistério por trás da duplicação. Podemos perceber que, em tese, a gente tem esse sujeito problemático que possui uma rotina desgastante, um psicológico deturpado, que habita esse mundo corrente, que não permite descanso, que sofre a miséria de uma vida que se assemelha com o que temos hoje. O sujeito saramaguiano, portanto, não é com toda certeza o mesmo sujeito que o Lukács escreveu em sua obra quando considerava o romance moderno a nova epopeia. Afinal, Saramago não vivera aquele tempo, ele vivera o seu tempo, ele não viveu o capitalismo inicial, eclodindo junto com a modernidade, ele viveu o tempo onde o capitalismo e a modernidade já estão consagrados. E vividos, muito bem vividos e muito bem interpretados. Então, Saramago, exercendo o papel desse escritor contemporâneo de romances, ele nos permite enxergar que não significa propriamente que a forma romanesca tenha perdido seu invólucro essencial com o passar dos anos, mas sim que tenha transcendido dentro dos seus próprios parâmetros. Ferenc Ferrer, na sua obra O Romance Está Morrendo, mencionou que com a consolidação do capitalismo enquanto sistema social, o embate do indivíduo deixou de ser de si para si mesmo
para ser uma luta contra esse sistema que alude ao vazio humano que sobrevém na maior parte dos receptores por causa da materialidade brutal da civilização. Ele também vai postular que, depois, em proporção direta com a materialidade crescente do mundo burguês, a dualidade do eu e do seu ambiente se torna um elemento cada vez mais preponderante da estrutura do romance, elemento perturbador e desagregador que acaba como aparecer como insuperável. Então a gente pode convir que não há nada mais emblemático do que fazer um romance sobre uma duplicação para ser o reflexo dessa dualidade do mundo com eu, do eu com o mundo exterior. Então, a gente pode perceber que essa obra, O Homem Duplicado, ela é sim um reflexo de todas essas questões que perpassam a teoria do romance em si e o sujeito em si também dentro do mundo moderno e dentro do sistema capitalista. O Guilmar, em sua obra Principes de la Esthétique de l'amour, eu sou péssima em francês, então me perdoem. O duplo pode se manifestar vindo de uma revelação de insatisfação para com o seu estado atual, o que leva a um imaginário de outro estado. Para o autor, o fenômeno ocorre quando o sujeito está próximo da morte, pois é o estado em que essas insatisfações para com a sua vida ecoam, onde existem reflexões constantes acerca do curso da vida, do que se poderia ter feito ou não. No caso de Tertuliano, é exatamente assim. A partir de suas inquietações e frustrações para com si mesmo, que ele acaba por enxergar o seu duplo. Depois de vir com uma vida totalmente insatisfeito, depressivo, já sem motivações, ele se encontra duplicado. Então, é inclusive mencionado na obra várias vezes que ele está insatisfeito com a sua realidade. E o mais interessante é que ele cria essa consciência de que ele realmente só está vivendo dessa forma ruim, com ciclos repetitivos, mediante a vários ciclos de repetições do próprio nome da personagem, onde você vai ter uma leitura pesada no início da narrativa, com bastante repetições, para consagrar mesmo que a vida da personagem é essa monotonia, é esse marasmo. E aí, conforme a narrativa, ele se vê duplicado, ele começa a ter consciência de que ele não gosta de viver assim. E que está nele a culpa de estar vivendo assim, porque ele está se deixando levar pelo sentimento dele de depressão. Então, pode-se dizer que, a partir da duplicação, que ele vai ter essa consciência de que ele está vivendo uma vida que ele não quer. Mas essa consciência que ele tem é uma consciência considerada falsa, porque ele não tenta mudar a realidade dele. Ele vai ficar tão obcecado em descobrir o duplo e tão obcecado com a vida que o duplo tem, por ser um ator, por ter uma vida muito melhor que ele, com muito mais satisfação material, ele vai acabar por querendo ser ele ao invés de mudar a própria realidade. Então, ao invés dele usar a consciência que ele cria para mudar o contexto de vida dele, ele usa essa consciência para querer ser o outro. Então, ele mata tecnicamente o sujeito que ele é, porque ele passa a não querer mais ser quem ele passa a querer ser um outro, uma outra pessoa. Então não há uma morte literal, há uma morte da subjetividade da personagem, seguindo o parâmetro do Guilmar. Porque assim uma morte que se aproximava, e era a morte dele mesmo, da própria identidade, porque em vez de ser uma procura de uma identidade, uma descoberta de algum fator que fez com que ele se visse duplicado, informações a mais sobre a vida pessoal dele, não, ele se torna um sujeito alienado, que quer viver uma outra realidade, mas não em mudança da sua. Ele quer ter apenas a vida de um outro. Então, é sobre tentar compreender essa dialética do ser, refletir como essa duplicidade estética no âmago de um romance literário, essa literal duplicação de um sujeito protagonista que em crise se vê duplicado, levando a questionar sua identidade e condição mundana, que numa guerra que era aparentemente contra ele mesmo, mas que na verdade o que imperou era seu pano de fundo, o esboço da miséria de um sujeito em frente a um sistema que o aprisiona. Porque Tertuliano, Máximo Afonso, no final das contas, sucumbe à materialidade do capitalismo e deixa-se esvair a sua própria subjetividade nesse desejo, nesse impulso de viver uma vida material que o satisfazesse. Obrigada, era isso. Queria pedir desculpas pela agilidade enquanto eu falo, tenho que corrigir isso urgentemente, que falo muito rápido, pelo francês ruim, mas é isso, vai ter mais sobre o que eu estou falando aqui nos anais, e vou deixar meu e-mail aqui para caso alguém queira conversar comigo. É isso, obrigada.
Olá, tudo bem? Meu nome é Emily Perdigão. Eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras e Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Ouro Preto. Bem, eu venho apresentar aqui o meu trabalho, cujo título é Aquilo que fui é aquilo que sou, espelhamento e memória em Ulisses. O meu trabalho é sobre Ulisses, um romance publicado em 1922, e o autor é o James Joyce, um autor irlandês. Esse é um livro que se passa em apenas um dia, no dia 16 de junho de 1904, em Dublin, na Irlanda. Bem, inicialmente nesse romance nós temos acesso à narrativa do dia 16 de junho de 1904, do personagem Stephen Dedalus. E em seguida a gente tem acesso à narrativa desse mesmo dia do personagem Leopold Bloom. Bem, esse é um livro que dá a possibilidade de várias interpretações, de várias leituras. É um livro muito rico e muito extenso também, mas no meu trabalho eu vou fazer um recorte, né? E vou apresentar apenas sobre a questão da memória e do espelhamento nesse romance do James Joyce, Ulisses. A minha ideia para esse romance, para esse trabalho, desculpa, surgiu a partir da leitura das páginas iniciais do romance. O romance começa, como eu já disse, né, do dia 16 de junho do Stephen Dedalus. E nesse início do dia dele, ele está junto a um colega, o Buck Mulligan, e o Buck Mulligan tem em mãos uma navalha, uma vasilha com espuma e um espelho, que com esses objetos o Buck Mulligan ele faz uma imitação de uma missa. E em certo momento desse início do dia do Stephen, o Buck Mulligan oferece a ele um espelho. E eu passo agora a leitura, né, desse trecho do romance Ulisses. Stephen se inclinou e examinou o espelho que lhe era oferecido, trincado por um talho torto. Cabelo em pé. Como ele e outros me veem. Quem escolheu esse rosto para mim? Bem, então, essa cena me chamou a atenção pelo estranhamento que o Stephen tem diante da imagem de si mesmo em um espelho. Porque o que causa o estranhamento no Stephen é exatamente pensar como as outras pessoas o veem, que é claramente diferente de como ele se vê. Diante daquele estranhamento que o Stephen tem diante do espelho, Buck Mulligan pergunta qual é o problema com ele. E o Stephen diz que o problema é ele ter ouvido Buck Mulligan se referir a ele nos seguintes termos. Ah, é só o Dedalus, a mãe dele morreu estupidamente. E aí o Mulligan diz que não se arrepende do que disse, porque para ele, para o Mulligan, a morte é algo muito comum, seja a morte da mãe do Stephen ou a morte de quem for. E então o Stephen vem com uma réplica de que essa ofensa não é ofensa à mãe dele, mas ofensa a ele mesmo, a Stephen mesmo. Bem, essa resposta do Stephen, embora pareça algo muito comum, assim, para querer mostrar ao Mulligan que ele não é tão sensível, ou querer se mostrar forte pro Buck Mulligan, essa resposta aponta para alguma coisa muito importante, que ao ser interrogado sobre a ofensa à sua mãe, o Stephen já diz que a ofensa não é, a ofensa é ele mesmo. Isso aponta para uma característica do romance, que é a minha hipótese, de que a imagem do Stephen ela é associada à imagem da sua mãe. Então, uma ofensa direcionada à mãe, ele diz que é uma ofensa a si mesmo. E isso explica também o porquê de ele se estranhar quando ele se vê no espelho e ele vê uma imagem dele sozinho, sem a imagem da mãe. Bem, adiante no romance, em uma outra cena, o Stephen já está em outro local, ele está dando aula de história, e ao final da aula, fica um aluno com ele, depois que os demais vão embora, para fazer uma atividade extra, a pedido do diretor. Então eu passo agora a leitura dessa cena do romance. Você consegue fazer sozinho? Stephen perguntou. Não, senhor, respondeu o menino, né? Então Stephen já começa com uns pensamentos sobre esse menino, diante da resposta dele de que não conseguia fazer algo sozinho.
volto à leitura. Feio e inútil, pescoço ossudo e cabelo emaranhado, e uma mancha de tinta, um jeito de lesma. E, no entanto, ninguém o havia amado, carregado nos braços e no coração. Não fosse por ela, a raça do mundo o teria pisoteado, invertebrada lesma achatada. Ela amara seu fraco sangue aguado, drenado do seu próprio. Será que isso então era real? A única coisa verdadeira da vida? O corpo prostrado da mãe, o inflamado columbano em seu zelo sagrado saltou. Ela não era mais o trêmulo esqueleto de um graveto queimado no fogo, um odor de jacarandá e cinzas úmidas. Ela o salvara de ser pisoteado e havia ido mal, mal tendo sido. Uma pobre alma que se foi para o céu. Bem, a gente pode perceber que inicialmente o Stephen estava de fato observando esse menino, esse aluno, mas em seguida ele já começa a falar de coisas da própria vida, de uma mãe morta, de uma mãe uma pobre alma que se foi para o céu. Então, inicialmente, ele está pensando na imagem do menino, mas em seguida ele já pensa na imagem de si mesmo, mais uma vez vinculada à imagem da mãe que morreu. E a gente pode perceber que aquele estranhamento que o Stephen teve diante de um espelho-objeto, na cena que eu li anteriormente, ele não ocorre quando ele tem esse espelhamento com o garoto. Então, o espelhamento com um menino fraco, dependente de uma mãe, ele é mais eficaz, digamos assim, para o Stephen do que se olhar sua imagem no espelho como os outros o veem. Porque quando ele se espelha nesse menino, é como ele se vê, como um menino fraco e que depende da mãe. E quando ele se vê num espelho, num objeto, é como as pessoas o veem, que não é a imagem que ele faz de si mesmo. Mais uma cena que comprova essa identidade do Stephen, essa imagem de si mesmo vinculada à imagem da mãe, está em outra cena que o Stephen está na biblioteca dando uma palestra sobre Hamlet. Eu vou citar um trecho específico, né, que é justamente de onde eu tirei o título do trabalho. Passo a leitura. E como a pinta no meu seio direito está onde estava quando nasci, embora o meu corpo inteiro tenha sido tecido de matéria nova uma vez depois da outra, assim, pelo fantasma do pai que não repousa, a imagem do filho que não vive olha adiante. No intenso instante da imaginação, quando a mente, Shelley diz, é uma brasa que se apaga, aquilo que fui é aquilo que sou, e aquilo que em potencialidade eu possa vir a ser. Assim, no futuro, irmã do passado, posso ver a mim mesmo como estou aqui agora, apenas como reflexo daquilo que então serei. Bem, esse trecho do romance é muito importante para definir aquilo que eu estou defendendo, né, dessa imagem do Stephen vinculada às memórias do passado. Ele diz, né, claramente que aquilo que fui é aquilo que sou, e aquilo que ele será no futuro será como um reflexo daquilo que ele então é no momento que ele profere essa palestra. E então ele reforça essa imagem de que, embora na vida haja uma reformulação, várias mudanças ao longo do tempo, ele continua se identificando com a imagem do passado. E ele crê que no futuro ele também estará se identificando com a imagem do que ele foi no passado, e o que é o presente de então, né? E ele apresenta isso com essa metáfora dessa pinta, que embora as pessoas vejam ele no dia a dia, com as mudanças do tamanho, da idade, né, as mudanças naturais, ele sempre enxerga essa pinta, que continua no mesmo lugar desde que ele nasceu. Então há algo nele que, apesar de todas as mudanças que são aparentes para as outras pessoas, há algo que ele enxerga, que é algo que permanece nele. Então isso para ele é algo que indica que o que ele é agora é o que ele foi no passado. Mais uma vez, a construção da imagem de si mesmo é baseado em memórias do passado. Então, agora vamos passar ao dia 16 de junho de um outro personagem, o Leopold Bloom. O dia do Leopold Bloom começa com ele recebendo umas correspondências do dia, e dentre elas a correspondência do Blaise Boylan, que marca o encontro com a esposa do Leopold Bloom, Molly Bloom, para aquele dia às 16 horas.
A partir dessa correspondência, Leopold Bloom sabe que naquele dia a mulher dele vai se relacionar sexualmente com Blaise Boylan e naquele dia então ele será traído. Diante disso ele sai e passa o dia 16 de junho todo tentando não pensar nisso, mas ao mesmo tempo o fluxo de consciência dele vai contra o que ele deseja e passa o dia inteiro, tudo que ele vê, ele acaba lembrando do que vai acontecer e principalmente lembrando de memórias que ele tem com a Molly Bloom em outro tempo. Então, eu vou mostrar que a partir disso, o que acontece com ele é semelhante ao que você tem com o Steven. O Steven, ele tem a imagem de si mesmo vinculada à imagem da mãe e as memórias do passado, de quando a mãe estava viva. E o Leopold Bloom, ele também tem a imagem de si mesmo associada a memórias do passado com a Molly Bloom. E tem uma outra... E aí é interessante a gente ver que durante todo o romance, enquanto o Leopold Bloom passa aquele dia dele, ele tem essas lembranças com a Molly com perfeição de memórias do passado com ela, mas às vezes ele não consegue se lembrar de coisas do dia a dia, coisas corriqueiras, mas as memórias do passado prevalecem. Então, outra coisa que é muito importante que nessa questão do dia do Leopold Bloom é que ele tem um espelhamento com uma senhora, que é a senhora Purefoy, que ela está em trabalho de parto há 3 dias. E a minha hipótese é de que, na concepção do Bloom, como no romance é destacado, que o filho dele, o Rude, ele nasceu e 11 dias depois ele morreu. Então, na imagem, para o Bloom, a imagem do nascimento, daquele rompimento do cordão umbilical, não está associada ao nascimento, ao início da vida, mas está associado a um processo de morte. Então, na cabeça dele, aquele momento em que um corpo de um ser desvincula do corpo da mulher, não marca o início da vida, mas marca a morte, o início da morte. Então, como naquele dia a esposa dele estará em ato sexual com outro homem, todas aquelas memórias que ele tem dele, com a imagem vinculada da mulher, aquilo tudo vai chegar ao fim, assim, seria uma vida dele vinculada à Molly que vai ter fim naquele momento daquele ato sexual da Molly com Blaise Boylan. Então, para ele, aquele dia inteiro, 16 de junho, a espera desse ato sexual entre Blaise Boylan e sua esposa, seria semelhante a um trabalho de parto. E diante disso, a gente tem uma certa cena que depois ele ter tido notícia que essa senhora Purefoy estava em trabalho de parto, tempos depois ele se vê pensando nisso. Eu passo a leitura desse trecho. Essa leitura, vale dizer, é do pensamento do Leopold Bloom. 3 dias, imagine, gemendo numa cama, com um lencinho com vinagre enrolado na testa, aquele barrigão inchado, horrível simplesmente, a cabeça da criança grande demais, fórceps, enroscado dentro dela, tentando abrir caminho com a bunda às cegas, tateando pelo caminho. Me matava uma coisa dessas. Sorte que Molly passou fácil pelos dela. Então, o que é interessante nesse trecho é que tem uma progressão, assim, dos pronomes dela, quando ele fala enroscado dentro dela, se referindo à senhora Purefoy. Em seguida ele diz, me matava, ou seja, a imagem da mulher no trabalho de parto, depois a imagem de si mesmo, me matava. E em seguida, sorte que Molly passou fácil pelos dela. Então, tem uma progressão de dela, me, Molly. Ou seja, ele pensa na mulher em trabalho de parto, em si mesmo, e na Molly, que ele sente como se naquele dia ele estivesse em um trabalho de parto, do qual ele se separará do corpo da Molly, né, se separará dela, mas não para o início de uma vida, mas para uma morte daquela imagem de si mesmo que ele tem, que é associada apenas à imagem da esposa. Bem, eu trouxe alguns trechos, né, para mostrar assim, um pouco do que eu propus nesse trabalho e durante minha dissertação eu estou desenvolvendo isso. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Oi, o meu nome é Lara, eu sou estudante do 4º ano de Letras em Inglês da UEM
E hoje eu vou apresentar a minha pesquisa de iniciação científica, Racismo no Sul dos Estados Unidos, uma análise de Mississippi Burning, de 1978, e Dry September, de 1931, que foi orientada pela professora doutora Geliane Diamante Ferreira. Então, para começar, a gente precisa saber que o Conto Dry September, de William Faulkner, publicado em 1931, se localiza entre a Guerra Civil e os movimentos pelos direitos civis dos negros. O filme Mississippi Burning, dirigido por Alan Parker e escrito por Chris Geromo, foi lançado no ano 1988, mas é ambientado em 1964, quando ainda efervescia o movimento liderado por Martin Luther King Jr., apenas um ano após a marcha em Washington pelo trabalho e liberdade. As obras se passam em períodos diferentes, mas ambas no estado de Mississippi, e retratam uma relação de extrema violência entre negros e brancos, o racismo e também o patriarcalismo da época. Tanto o conto quanto o filme apresentam uma narrativa de um crime e sua tentativa de resolução, violência contra a mulher e assim por diante. Então, aqui a nossa proposta foi comparar Dry September a Mississippi Burning, com o intuito de verificar como diferentes meios artísticos retratam situação semelhante, principalmente no que concerne à construção das personagens e do espaço narrativo. E analisar como a literatura e o cinema apresentam e lidam com temas e como as relações entre negros e brancos fornecem reflexões que não se restringem somente àquela sociedade. O filme Mississippi Burning foi dirigido pelo britânico Alan William Parker e foi escrito pelo norte-americano Chris Geromo. E eles concorreram a vários prêmios por conta desse filme. O enredo do filme trata de 3 ativistas de direitos civis que desaparecem em uma pequena cidade do Mississippi, e o FBI é contatado e envia 2 agentes para investigar o caso. Ao chegarem na cidade, os agentes Alan Ward e Rupert Anderson se deparam com complicações. Os policiais se recusam a colaborar e os negros têm medo de ajudar e serem punidos pelos membros da Ku Klux Klan, com grande influência na cidade, visto que pessoas importantes do local pertencem a ele. Tendo dificuldades, o FBI precisa responder violência com violência. Logo no início do filme, a gente se depara com essa cena, que são 2 bebedouros, um para pessoas não brancas e outro para pessoas brancas. E isso é resultado das leis de segregação que foram estabelecidas no sul dos Estados Unidos, depois que os confederados perderam a Guerra Civil. Durante o filme, a gente encontra várias citações, né? Essa primeira é de uns agentes contando uma história de infância. E no final ele diz que o pai dele fala: se você não é melhor do que um preto, é melhor do que quem, né? E um dos chefes da KKK também solta essa frase: nossos negros eram felizes até que os universitários chegaram agitando as coisas. Ninguém ousava reclamar. E também tem essa piadinha que é citada no filme, que é sobre o jogo de beisebol, que é a única hora em que um negro levanta um bastão para um branco e não começa uma revolta. E também o outro chefão da KKK solta que eles estão lá para proteger a democracia anglo-saxônica e a América. E também os policiais são questionados se eles acham que eles estariam ali se fossem só o garoto negro que tivesse sido morto, né? Eles estão ali realmente por causa dos rapazes brancos, até que tem pessoas que não sabem que tinha um negro junto. E aqui uma frase da personagem da Mrs. Pell. No colégio diziam que a segregação estava na Bíblia, Gênesis 9:27. Aos 7 anos você já escutou demais e acredita. Acredita no ódio, vive o ódio, respira o ódio, você se casa com ele. Aqui também tem um paralelo entre as chamas e a religião.
As chamas podem significar ebulição, confusão, ódio, paixão, no sentido negativo, mas também pode indicar o renascimento e ou purificação, o que se relaciona com o título do filme, já que aquela cidade e as vidas de muitas pessoas nunca mais voltariam a ser as mesmas depois daqueles acontecimentos. E as cruzes em chamas remetem à religião, que é usada muitas vezes para legitimar a inferioridade daquele que é diferente, né? No filme a gente vê que em várias cenas tem cruzes pegando fogo, que é como a KKK sinaliza que quando eles atacam algum lugar, alguma fazenda, alguma igreja. E as mulheres no filme, elas são sempre retratadas ou no salão de beleza, representando uma certa futilidade, ou fazendo serviços domésticos, sempre servindo o homem, né? E no caso da Mrs. Pell, ela também é agredida. Agora a gente vai falar um pouco sobre o conto Dry September, que foi escrito pelo William Faulkner. Ele nasceu nos Estados Unidos e é considerado um dos maiores romancistas do século XX e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1949. O conto se inicia com uma conversa numa barbearia sobre um rumor de que um homem negro chamado Will Mays assediou uma mulher branca, a Minnie Cooper. E o barbeiro Hawkshaw defende Will das acusações. Então, um homem chamado Mac Landon entra no recinto questionando se os homens vão ajudá-lo a fazer de Will um exemplo para os outros negros. O barbeiro os acompanha na esperança de impedi-los. E a gente também conhece a história da Minnie, que é uma mulher marcada por uma sociedade patriarcal e ela é muito julgada durante o conto. Se a gente for parar para pensar na personagem da Minnie, como eu disse, ela é muito julgada. O barbeiro diz que não acredita nela porque ela tem cerca de 40 anos e ela não é casada. Por isso ele não acredita nela. A gente vê que ela é muito incomodada com a idade dela, né? O conto cita que os homens não a seguiam mais com os olhos e que ela começou a pedir para que os filhos dos seus antigos colegas de classe a chamassem de prima ao invés de tia. Essa crítica está no conto e ela anda lado a lado com a crítica pós-colonial. O objetivo dos discursos pós-coloniais e do feminismo, nesse sentido, é a integração da mulher marginalizada à sociedade, de modo semelhante ao que aconteceu nas reflexões do discurso pós-colonial, do primeiro período do discurso feminista. A preocupação consistia na substituição das estruturas de dominação. Aqui eu comparei o pensamento da personagem do Mac Landon com a American Renaissance Foundation, que é uma fundação de direita conservadora que publica uma revista mensal do mesmo nome. As primeiras páginas da revista, publicada pela primeira vez em 1990, discutem estratégias para que os brancos lutem contra a ameaça negra. É exatamente isso que o Mac Landon prega, né? Ele fala no começo do conto. Que diferença faz? Vocês vão deixar esses negros se livrarem disso até um realmente fazer? Então, para ele não importa se o Will é culpado ou não. Ele quer fazer do Will um exemplo para os outros negros. Então, aqui a gente chega na análise, né? Na comparação entre as duas obras, né? A gente pode ver nas duas obras que os brancos sempre conduzem os negros. No carro, na primeira cena, os dois brancos estão no banco da frente e o negro está como passageiro. Eles estão no mesmo carro, mas o negro ainda não está igual aos brancos, né? E no conto, o Will também é colocado no carro, no banco do passageiro, e é levado para sua morte. Na verdade, ambos estão indo em direção à própria morte, né? E também é muito usado, tanto no conto quanto no filme, as expressões go north
e nigger lover como uma ofensa, né? O racismo é tão grande que ele afeta até o branco que defende o negro, né? Em ambas as obras também a gente tem a presença da barbearia e no filme a gente tem o salão de beleza, que são lugares onde tem várias informações, só que elas nem sempre são verdade, né? E é por isso que os agentes vão lá quando eles querem saber informações. E a gente também tem a semelhança bem grande entre o Clinton Pell e o Mac Landon, né? Segundo Bonite, a objetificação da mulher pode ser considerada uma metáfora se relacionada com as violações feitas nas sociedades pelo colonialismo. O colonizador opressor está para o homem, assim como o colonizado oprimido está para a mulher. Tanto a mulher quanto o colonizado são vítimas de apropriação por parte do colonizador homem. Essas duas personagens são hipócritas, a gente consegue perceber claramente a hipocrisia delas. Ambos dizem lutar por um bem comum, que querem defender as pessoas, só que eles chegam na casa deles e agridem as esposas, né? A gente vê que o título de ambas as obras remetem ao calor, ao tempo seco, e como a gente já viu, essas chamas podem ter vários significados, né? E esse clima da cidade é reforçado durante o conto todo. E a gente também tem a neutralidade do Raksha versus o Anderson e o Ward. Todos esses personagens se posicionam, só que o Anderson e o Ward, eles agem. E quando Hawkshaw pôde fazer alguma coisa para evitar a morte do Will, ele não fez. Ele pediu para descer do carro, né? E a gente vê que quando ele desce do carro, ele tenta limpar as mãos, limpar a roupa, tirar a poeira. E aquela poeira pode representar a culpa, né? Isso mostra que ele é tão culpado quanto quem apertou o gatilho, porque ele não fez nada. A gente também pode comparar o final das duas obras, né? Que no filme é um final, digamos que feliz, porque o bem vence o mal. E na literatura é um final mais realista, vamos dizer assim. Eu acho que talvez pelo cunho mais comercial do cinema, né? Na conclusão, a gente pode observar que entre o conto e o filme, que se passa em 1964, tem um lapso temporal de 33 anos. E desde a última obra até os dias de hoje se passaram cerca de 60 anos. Então a gente supõe que mudou muita coisa, né? Mas infelizmente não, né? A gente ainda pode ver vários vestígios dessas situações presentes nas obras nos dias de hoje. A legislação que busca manter a igualdade entre as pessoas, independentemente de raça ou gênero, tem reverberado em todo o mundo, mas sempre como resposta a reivindicações e protestos, nunca como uma iniciativa vinda dos governos em si. Ou seja, eles têm funcionado apenas sob a pressão da resistência de milhares de negros ao redor do mundo. Ou seja, eles nunca conseguiram nada sem luta. E é evidente que a sociedade não tem acompanhado a legislação, né? As obras continuam atuais. E aí a gente vê a arte como forma de reflexão. Essas foram as minhas referências e obrigada. Saudações a todos e todas, eu sou a Bianca Mariucci e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um trabalho que foi uma breve apreciação do livro Leitura das Cinzas, do Jerzy Fitzowski,
a partir do conceito de banalidade do mal proposto por Hannah Arendt. Né? Esse presente estudo tem como principal objetivo traçar um panorama a respeito da noção de banalidade do mal, proposta por Hannah Arendt em alguns poemas do livro Leitura das Cinzas de Jerzy Fitzowski. Esse livro, apesar de ocupar um lugar de destaque como um dos livros mais importantes da literatura de testemunho polonesa do século XX, ele ainda não entrou no cânone literário polonês. A obra se destaca por se tratar de testemunho de um polonês não judeu sobre a Shoah. E nesse estudo escolhemos 4 principais eixos temáticos para análise do desenvolvimento do conceito de banalidade do mal proposto por Hannah Arendt. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a vida e obra de Jerzy Fitzowski, né? O Fitzowski, lembrando assim, esse trabalho tem como principal objetivo apresentar uma breve apreciação da obra Leitura das Cinzas, do poeta, escritor e tradutor polonês Jerzy Fitzowski. Lembrando que esse livro, né, tem esse lugar de destaque especial na literatura do pós-guerra do século XX, seja pelo modo como a temática da Shoah é tratada por um poeta não judeu, ou pelo próprio processo de transfiguração da própria linguagem, empregado na construção poética da obra. Já uma vez, né, que as palavras que são utilizadas à exaustão, elas demonstram ser insuficientes para construir o cenário polifônico da materialidade brutal da guerra, e como esse mal que ele vai tratar nessa obra, o mal através do silêncio, ele se perpetua através da apatia, imposta pela impotência da necessidade de sobrevivência humana. Né? A proposta desse trabalho é traçar um panorama sobre as construções metafóricas nas temáticas recorrentes dos poemas de Fitzowski em A Leitura das Cinzas, e relacioná-los brevemente ao conceito de banalidade do mal, de Hannah Arendt. Com relação aos aspectos biográficos do Jerzy Fitzowski, a gente pode falar que ele teve uma vida riquíssima em experiências, né? O escritor ele foi membro da resistência polonesa no período da ocupação alemã na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, viveu como nômade junto com ciganos poloneses e também foi o maior responsável pelo devir da obra do Bruno Schulz. Parafraseando o professor Piotr Kilanowski, né, no prefácio da Leitura das Cinzas, a gente pode citar que o Max Brod está para Franz Kafka, para a obra do Franz Kafka, assim como o Jerzy Fitzowski está para a obra do Bruno Schulz. Né? Então ele foi um dos maiores curadores da obra do Bruno Schulz. Essa vida, né, do Fitzowski rica em experiências, né, a gente sabe que ele também fez um trabalho etnográfico muito importante com as populações marginais ciganas. Né? E ele fez esse trabalho riquíssimo em relação a isso. Então a gente tem uma preferência aí do Jerzy Fitzowski, a própria certa marginalidade. Talvez esse seja um motivo pelo qual ainda a Leitura das Cinzas, por mais que seja uma obra de grande importância, não tenha entrado para o cânone polonês. Aqui na Leitura das Cinzas, o Fitzowski ele vai descrever insistentemente um silêncio perturbador. O ato de calar sobre a sevícia dos nazistas se trata de pisotear a memória dos mortos. Esse silêncio se relaciona com a apatia diante do mal descrita por Hannah Arendt. E aparece nos seus versos através de um eu lírico que, apesar de toda a sua empatia com seus semelhantes humanos, ele se culpa pelas memórias de sua própria potência diante do mal institucionalizado pelo regime nazista. Um polonês não judeu, ele é um polonês não judeu que testemunha as vicissitudes das vítimas do caos e do horror. E isso, no sentido meta-significativo, vai ser extrapolado através da própria transfiguração linguística, da criação de novas palavras na conversa do eu lírico com outras pessoas que também testemunharam e inspiraram no terror cáustico do contexto da Shoah. Né?
A Hannah Arendt em Eichmann em Jerusalém, ela discorre a respeito já da situação política quanto ao extermínio dos judeus e cita a data de conferência do Partido Nazista, em 30 de janeiro de 1940, como uma data no qual já havia sido discutida e decidida, nas palavras da autora, o destino de populações nativas inteiras dos territórios ocupados. Ou seja, a gente já sabia o destino, né, dessas populações que foram exterminadas. Né? Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da nossa revisão de literatura. Após pesquisa em repositórios e bancos de dados em idiomas diversos, nós não encontramos nenhum trabalho com a proposta exata do presente estudo. Todavia, existem alguns estudos que devem ser mencionados por tratarem da poesia polonesa do testemunho do século XX pela ótica do conceito de banalidade do mal proposto por Hannah Arendt. A gente deve mencionar aquilo que foi escrito em língua portuguesa também, né, e alguns outros estudos sobre, né, o contexto dessa poesia polonesa de testemunho no contexto do Holocausto. Então, o primeiro estudo que deu voz e vontade ao presente trabalho foi mencionado já na introdução do artigo, que é Dar Voz a um Lugar Vazio, de Piotr Kilanovsky. Ele é tradutor de Leitura das Cinzas, ele narra a experiência do Jerzy Fitzowski em se tornar um poeta do silêncio onipresente, né? Uma voz que contemplava o morticínio e a apatia diante de uma estrutura que se fez maior que o homem comum. Depois a gente vai ter o capítulo intitulado Konzentrationslager in Polish Literature, From Metaphorization to Metaphor, escrito por Arkadiusz Morawiecki, presentes no livro Narratives of Annihilation, Confinement and Survival, Camp Literature in Transitional Perspective. Ele vai narrar, nesse capítulo, como o gênero lírico foi o gênero literário de maior destaque, né, durante o Holocausto. E ele vai citar brevemente a poética do Jerzy Fitzowski. Né? O campo de concentração era, na visão do autor, um catalisador da solidificação do gênero lírico na literatura de testemunho na época. Depois a gente vai ter o livro Memory and Forgetting in the Post-Holocaust Era, The Ethics of Never Again. Ele vai comentar no capítulo sobre o leste europeu a respeito da constituição ética do mal organizacional e institucionalizado durante o Holocausto. Aqui temos uma abordagem filosófica do que ocorre, de fato, né, na literatura de testemunho na época. E também, durante a análise dos poemas de Fitzowski, utilizamos o estudo nacional sobre a noção de banalidade do mal, especificamente na área de educação. Infância, natalidade e formação do professor, diálogos com Hannah Arendt e Edmilson Souza Soares. Ele vai comentar sobre a exposição durante a infância ao conceito de banalidade do mal. Que também é um dos nossos 4 eixos temáticos nesse trabalho. Bom, a fundamentação teórica. Né? A fundamentação teórica ela é baseada no conceito de banalidade do mal, né? Proposto por Hannah Arendt, que ela viajou para Israel para cobrir pela revista The New Yorker o julgamento de Adolf Eichmann, que era o braço direito de Adolf Hitler, principalmente na organização dos 3 que conduziam os judeus aos campos de concentração. Os 5 artigos que ela escreveu para essa revista deram origem ao livro Eichmann em Jerusalém, onde a autora conceitualiza a noção de banalidade do mal. Essa obra é o principal apanágio para a análise feita no presente estudo, né, dos poemas em A Leitura das Cinzas. Bom, então vamos começar falando dos nossos eixos temáticos. Né? O primeiro eixo temático é sobre o silêncio. Né? A temática do silêncio ela é o principal fio condutor do livro inteiro. A gente tem a apatia forçada, uma apatia que destitui o homem da força da palavra e da integridade, e se faz onipresente no testemunho das imagens criadas pelo eu lírico. A Arendt descreve com precisão como o mal institucionalizado é a motriz da apatia diante do extermínio, ao cobrir o julgamento do Adolf Eichmann. Então, a gente tem esse eixo temático do silêncio. Né? Esse silêncio também é um silêncio que silencia até a voz divina. Né? Então, o que a gente vai ter é a morte do verbo, o silêncio da negação.
né? A empatia do eu lírico, em alguns poemas, ela se dá no próprio ato contemplativo da realidade. Que numa realidade pós-apocalíptica, ela define o inferno como a ausência de esperança, né? A Hannah Arendt, ela vai tratar esse silêncio como um acontecimento progressivo. Um confisco da voz que foi se institucionalizando aos poucos por lideranças bem definidas dentro das próprias comunidades judaicas, né? Ou seja, o homem como lobo do homem. O próximo eixo temático no nosso trabalho é o Wasteland infantil, que vai tratar um pouco sobre o olhar das crianças vivenciando os horrores diante das circunstâncias do Holocausto, que é uma temática também fortíssima na poética dessa obra de Fyzowski. As crianças, elas vão testemunhar a realidade de uma verdadeira terra desolada, né? A infância que encerra em si o potencial humano e a esperança, ela é completamente estraçalhadas, né? E encontramos essas imagens em vários poemas, né? Então, um deles, por exemplo, do Greto, 6 anos de idade mendigando na rua Esmorna, ele vai colocar a imagem de uma criança vai nos remeter diretamente ao conto do Hans Christian Andersen, a pequena vendedora de fósforos. Então, o que vai acontecer assim aqui? A infância, que teoricamente é uma boa nova, né? O nascimento de uma criança sempre é uma boa nova. Essa boa nova ela não vai existir no nascimento de uma criança marcada para morrer de fome e executada direto ou indiretamente pelo regime nazista, né? E isso é uma das coisas mais horrorosas, é um negócio que mais comove a gente nessa obra mesmo, no Leitura das Cinzas, né? Sobre essa situação da infância. O terceiro tópico é sobre o eu lírico que dialoga com outras personalidades artísticas ou históricas, né? A gente vai ter, né, esse eu lírico falando com outras personalidades históricas nesse universo apocalíptico, né? Então a gente vai ter que ele vai fazer menção, por exemplo, a Janusz Korczak, que era quem conduzia os orfanatos e teve que conduzir suas crianças ao morticínio de Treblinka. Ele vai falar né, de outras personalidades históricas também. Então, esse diálogo, né, com essas personalidades históricas, ele também é uma característica muito latente dessa obra do Leitura das Cinzas, né? E o quarto ponto que a gente já mencionou aqui é sobre a metacriação da linguagem. Então, pessoalmente, o modo é especial o modo como Fyzowski trabalha a polonização de palavras de origem hebraica. Tanto no poema, né, até Yerushalayim, né, então ele coloca os nomes próprios femininos em valas comuns e coisas assim. Ele trabalha essa polonização e uma criação de novas palavras, né? A Hannah Arendt ela vai chamar a atenção também um pouco para, né, no nosso estudo, né, quem puder ler, vai tratar um pouco disso, né, vai chamar a atenção um pouco para essa sutileza do Fyzowski. E isso é algo grande nessa obra. Bom, eu queria poder ter tempo para falar mais, entrar mais em detalhes, mas basicamente nossa apresentação, né, a gente conclui por aqui, né, a gente tratou dos 4 eixos, né, da temática. Leiam Leitura das Cinzas, é uma obra que vale a pena para a vida de vocês. E quando vocês lerem, vão perceber que é muito notável esse conceito de banalidade do mal da Arendt, né? Eu gostaria de entrar em mais detalhes, mas a gente conclui por aqui. Muito obrigada pela participação de todos. E até a próxima.